Lari, desculpa, vou errar agora completamente. Bora, pessoal, Fi. Pô, Fi. A parte que tu mais gosta, daqui a pouco, tu tá aí, vacilando. Sei não. Muito obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui, né, palestrando. E se vocês pensaram, por que Júlio vai falar sobre desenvolvimento de jogos se na Zebra a gente não desenvolve jogos? Ainda, né? Eu vou dizer que a culpa é dos Brajo. Botei a culpa nele. Ele me chamou aí e disse, tu tá fazendo um jogo que tá falando sobre isso. Eu disse, tá bom, então vamos lá, né? Mas primeiro eu queria fazer uma pergunta antes de começar realmente a... Faz parte da palestra, mas queria perguntar para vocês, quem assistia aqui nos anos 2000, Yu-Gi-Oh! Na TV Globinho, levanta a mão. Tem mais gente do que eu pensava. Muito bom, né? Então eu acho que vocês vão lembrar desse dia aqui. Eu acho que esse dia foi louco. Muitas cartinhas de Yu-Gi-Oh! Originais e falsas, que era o meu caso, foram rasgadas nesse dia. Muitas mães ficaram revoltadas com isso. No meu caso foram as professoras, que minha mãe nem ligou para isso. E por que eu estou falando disso? Porque a gente, no meu grupo de amigos lá no interior de Pernambuco, a gente pensou, não, eu ainda quero jogar Yu-Gi-Oh! Poxa, não vou deixar. Aí a gente virou e disse, vamos fazer um jogo então? Vamos fazer um Yu-Gi-Oh! Sem demônio. Que era o problema todo era esse, né? Então a gente fez, e aí surgiu, acho que o meu primeiro jogo que eu fiz na minha vida. Que era basicamente uma cópia de Yu-Gi-Oh! Só que sem demônios, que eram só os monstrinhos. Então isso despertou em mim esse interesse por desenvolvimento de jogos. Com o tempo, eu fui aprendendo mais sobre desenvolvimento de jogos mesmo, eletrônicos. A primeira ferramenta que eu usei foi o RPG Maker. Eu acho que muita gente já deve ter usado. Eu não paguei pelo RPG Maker, tá, gente? Desculpa. Eu só tinha 15 anos. E tudo que sobrou do meu jogo foi essa sprite aqui. Acho que não dá para ver direito, não. Mas é porque se perdeu com a vida. E foi uma experiência muito boa. Também foi meu primeiro contato com código que eu tive na minha vida, que foi Ruby, se eu não me engano. Mas o RPG Maker ele não tem muita parte de código, só se você quiser realmente mudar a engine deles. Então, depois de muito tempo, acho que as coisas vão passando de tempo em tempo, eu conheci o Godot, que é esse jovenzinho aqui, e seguindo tutoriais e usando os sprites que estão disponíveis na internet. Qualquer pessoa pode usar esses sprites gratuitamente para fazer um joguinho, seguindo um tutorial na internet. E foi muito boa a experiência. Tem no meu GitHub também esse jogo. Ele está cheio de bug, mas é normal. Foi só um tutorialzinho que eu segui. Mas foi muito bom a experiência. Então, a partir desse momento, eu queria fazer um jogo do zero, fazendo arte, fazendo tudo direitinho, bonitinho. Mas para isso eu precisava saber o norte. Eu não fazia ideia de como a gente fazia o desenvolvimento de jogos. Foi aí que eu conheci esse livro, Level Up, que é o livro do Scott Rogers. É um livro muito bom, recomendo para todo mundo que quer aprender sobre desenvolvimento de jogos. E o canal desse jovem aqui, Thomas Brush, que é um desenvolvedor indie, que já lançou esses dois jogos aqui, o Pinstripe e Coma. Once Upon a Coma, alguma coisa assim. Ele usa Unity e ele fez um vídeo de como lançar o seu jogo em 12 meses. Dando passo a passo, isso me ajudou bastante a ter um norte do que é que eu precisava fazer para começar a desenvolver meu jogo. E aí, eu já era desenvolvedor, acho que eu já estava trabalhando na Zebra quando eu comecei a fazer aquele outro jogo. E aí, acho que tanto que na entrevista com o Shift eu estava falando sobre ele, aquele joguinho lá. E eu não sabia muitas coisas ainda sobre desenvolvimento. E a primeira coisa que eu vi de diferença eram as carreiras de desenvolvimento para jogos. Elas são muito diversas. A gente geralmente tem na nossa área normal, a gente tem o front-end, o back-end, alguém de DBA e por aí vai. Mas nos jogos tem muita coisa. As coisas se misturam muito. A gente tem, por exemplo, um desenvolvedor para a engine do jogo. É o cara que vai mexer com a física, que vai pegar pesado em muitas coisas de C, muitas vezes C++. E ele vai criar o programa que a pessoa vai usar para fazer os jogos. Pode ter pessoas especializadas em física também. A gente vai ter um desenvolvedor de interfaces, que a gente tem aqui para o do pessoal da Santa Mônica, que fez o God of War novo, né? A gente que seria mais ou menos o front-end dos jogos. A gente tem um pessoal de inteligência artificial, que foi muito bem falado por David e Ingrid, que também pode ter o desenvolvedor especificado, pronto para isso, próprio para isso. A gente tem aqui o StarCraft,
A gente também tem programadores de portabilidade, que vão pegar um jogo e vão portar para outros consoles. Tem pessoas que fazem só isso também. Tem o artista técnico, o technical artist, que é basicamente uma mistura, é o casamento do programador com o artista. E ele faz bastante coisa, faz tanta coisa que é difícil até de explicar o que é um technical artist. E depois tem o desenvolvedor indie, que é o cara que vai pegar tudo isso e ele vai fazer tudo isso sozinho, pobre coitado. E o desenvolvedor indie é um desenvolvedor que vai fazer aquilo muitas vezes por paixão, muitas vezes sem dinheiro, sem nada. Claro que alguns desenvolvedores indie têm aporte de dinheiro também. Muitos começam sem dinheiro, como é o meu caso. Então, quando eu estava aprendendo, eu aprendi sobre a pipeline dos jogos. Os jogos, eles têm um processo de desenvolvimento muito parecido mais com filmes, com esse processo de pré-produção, produção e pós-produção de um jogo, que é muito parecido mesmo com os filmes. Mas eu vou focar aqui hoje, porque senão eu ia ficar a noite toda falando sobre isso. Eu vou falar só sobre a parte de pré-produção. Na verdade, eu vou falar sobre uma parte da pré-produção, que é a parte de prototipação. Então, num jogo maior, num jogo AAA, a gente tem basicamente isso daqui, essa timeline. O pessoal de arte, junto com o pessoal de dar direção do jogo, que pode ser o pessoal de design em geral, os diretores, as pessoas que vão pagar e negociar, eles vão definir a direção geral e juntar as referências, o pessoal de arte. Juntamente com isso, o desenvolvedor ele vai fazer a especificação técnica, os desenvolvedores, né? O grupo de desenvolvedores vai fazer a especificação técnica de acordo com o que foi definido na direção geral. O pessoal de direção também vai criar o GDD, que é o documento que vai guiar ali o desenvolvimento do jogo, é como se fosse a bíblia do jogo, né? E o pessoal de arte vai fazer o concept art, e enquanto isso também, o pessoal de design vai fazer a parte de core loops. E os programadores vão definir quais ferramentas e quais infraestruturas vão ter para fazer o jogo, e todo mundo junto no final vai começar depois a fazer o protótipo do jogo, que é que eu vou falar um pouco mais na frente. Mas o desenvolvedor indie, ele tem essa situação aqui. Ele já começa com orçamento baixo, se não for zero, e com o tempo já está estourado. Então, por isso, eu sugiro basicamente esses 4 pontos aqui para ser a pré-produção de um desenvolvedor indie. Primeiro, definir o que é que você quer fazer, qual o jogo que você quer desenvolver. O próximo é quais as ferramentas você vai aprender, porque você vai ter que aprender muita coisa ainda. Provavelmente você não sabe as ferramentas, e se, beleza, diz, não, eu sou um programador muito bom. Aí diz, tá, mas e você sabe desenhar? Você sabe fazer música? Se você souber, parabéns, você já está ótimo. Você vai ter que aprender a fazer isso, ou você vai ter que pagar alguém para fazer isso. Mas lembre-se que você não tem dinheiro. Lembre-se sempre disso. A próxima parte é fazer o protótipo feio, e feio, acho que é a parte mais importante daqui. Ele tem que ser feio, e eu vou explicar mais porquê daqui para frente, e você precisa receber feedback, que é essa parte que vai mais lhe ajudar a saber o norte que você está tendo. E aí, qual jogo que você quer desenvolver? O que você quer fazer? E aí, nossa, pode ter muita coisa. Você pode, por exemplo, fazer um jogo que você sempre sonhou, você sempre teve a ideia, mas tem muita gente que não tem muita criatividade, vamos dizer assim. Mas Austin Kleon, que é o autor do livro Como Roubar como Artista, ele fala que nada é original. E realmente, nada é original. Tanto que criatividade deveria ser mudado para combinatividade. É uma coisa que ele sugere no livro dele, porque tudo vem da combinação de outras coisas que já vieram no passado. A gente tem aqui a Miss Pac-Man, que quem não sabe é uma cópia do Pac-Man, tá bem óbvio, né? Mas é justamente para mostrar isso. É um jogo que vendeu muito lá nos Estados Unidos, super famoso na história do desenvolvimento dos jogos, que é basicamente uma cópia de um outro jogo. Uma coisa que eu posso sugerir também, se você está zerado de ideias, é você só realmente copiar um jogo. Pense que é seu primeiro jogo, muitas vezes. Se você nunca fez isso na vida, o melhor é pegar um jogo que você gosta e funciona e fazer ele exatamente como ele é. Ou, no caso aqui desse artista, ele criou novas artes para isso. Se você tiver essa capacidade, é uma coisa muito boa de se fazer. Exatamente. Uma outra coisa que você pode fazer também é fazer um demake.
Você pega um jogo que você gosta, AAA, e você faz uma versão pensando assim, como seria The Witcher 3 no Super Nintendo? Aí daria isso daqui. Você também pode fazer essa mesma coisa. Uma outra coisa que, se você não quiser fazer nenhuma das opções anteriores, usa um gerador de ideias. Não tem nenhum problema com isso também. Eu vou deixar aí algumas sugestões de geradores de ideia, mas eles dão aqui palavras-chave que você pode usar para fazer o seu jogo. Justamente aqui naquela ideia, né? Combinação de coisas anteriores. Então aqui ele tem um ambiente de selva, chegar a um destino, o gênero do jogo é simulação, as regras é que você só tem uma vida e um wildcard, uma coisa que você pode colocar de mecânica, é que você usa magias, né? E aí você pode criar o seu jogo a partir disso. Uma outra coisa também que me ajuda muito é anotar tudo isso. Seja no papelzinho ou seja aqui no sei lá, notepad da vida. Você anotar e catalogar as ideias que você tiver. E primeiro que eu digo é que não existe nenhuma ideia ruim. Se você for ver aqui as minhas ideias, elas não são muito legais. Tem até acho que é o que o filho mais gosta, que é a briga de rua com galo. Não tem como explicar muito isso. E isso aqui é basicamente, eu tive uma ideia, estava caminhando na rua, e aí veio a ideia. Anota a ideia, não julgue a ideia, só anota e depois já vai desenvolvendo. Então, para fazer o jogo, que eu vou mostrar para vocês, eu vi essa imagem aqui na esquerda do Pinterest e eu pensei, achei legal, queria fazer um jogo medieval, mas aí depois de um tempo eu pensei, mas medieval tá meio batido, né? Principalmente para roguelike. E aí eu pensei, por que não fazer um roguelike que tem as classes do RPG, só que futuristas? E aí eu fui pesquisar no Pinterest, achei essas duas imagens aqui, e eu pensei, legal, tipo um paladino futurista, um assassino futurista, achei muito bom. Aí pensei mais ou menos aqui manter o estilo de animação, vi aqui algumas referências e salvei. Na verdade, o board de referências é muito maior que isso aqui, tem quase 100 imagens. E não façam isso, por favor, mas diminuam as referências. Mas essa foi a direção inicial. A terceira parte é a parte de documentação, que acho que é a parte que ninguém quer fazer. Porque a gente, no trabalho a gente já não faz direito de documentação, imagina fazer no hobby ainda, né? O Shift faz, né? E quando a gente fala de documentação, a gente fala inicialmente de GDD, que é o Game Design Document. É o mais famoso. E eu sei que tem pessoas que não gostam muito de fazer isso, mas eu vou tentar convencer vocês de que isso é importante. Porque o GDD, ele é como uma receita de cuscuz. Como assim, Júlio? Não estou entendendo, não. O cuscuz, e esse é o cuscuz verdadeiro, tá, gente? Pessoal de São Paulo, desculpa, mas ele pode ser uma receita tão simples quanto só pegar o fubá, água e sal, tacar no fogo e está pronto, maravilhoso. Ou você pode fazer usando outros ingredientes. Botar uma calabresa, um bacon, um tomate, queijo, sei lá. Não vou deixar vocês com tanta fome não, também falando aqui. Mas o importante é que a receita ela precisa existir. Porque ela vai guiar o seu desenvolvimento do cuscuz, no final das contas. E porque, no final das contas, a receita, ou o GDD, ele vai definir e vai ajudar você a entender o seu escopo. Quando a gente escreve todas as coisas que a gente quer fazer, a gente vai perceber, às vezes, o quão grande aquilo está. Muitas vezes... Depois eu te falo qual é o jogo, né? Nery. Muitas vezes a gente vai perceber, não, eu quero fazer um jogo de estratégia com RPG e primeira pessoa, ISAS. Aí você percebe, meu filho, você não tem dinheiro para fazer isso tudo, não. Calma. Vamos fazer uma coisa. O Eri sempre me ajuda com isso. Ele sempre, Júlio, as animações estão muito complicadas. Bota umas coisas mais simples. Quando eu mandava lá no canal. Então é exatamente isso. Tenta fazer as coisas mais simples, mas você só vai saber disso se você anotar, se você descrever essas coisas. E por isso, no livro lá do Level Up, ele sugere algumas coisas que fazer, primeiro de tudo, um documento de uma página só. E é um documento super simples. Primeiro de tudo, você coloca o título do jogo, que pode ser um título aleatório, um título que descreve ali a ideia geral rápida. As plataformas que você quer desenvolver, isso também é bom também para entender qual é o escopo que você quer. Se você diz, não, eu quero fazer para PC, para mobile, para tudo que é coisa que tem, todos os consoles, você, de novo, você tem tempo e dinheiro para isso? Se você tiver, ótimo. Outra coisa é o público-alvo, que vai definir, ali vai lhe ajudar a definir a arte, se você vai ter sangue ou não, etc. Outra coisa também, o resumo do jogo, que está ligado mais à história do jogo.
o esboço do jogo, que está ligado mais às mecânicas que você quer colocar ali mais ou menos, isso tudo resumido, os diferenciais de venda que você quer ter, que também são as coisas assim, que na verdade é o core loop que você quer atingir. Que é o quê? É a parte mais importante do seu jogo, a parte que as pessoas mais vão fazer, mais vão jogar. Todo jogo, mesmo que tenha uma imensidade de coisas que você pode fazer, vai ter uma coisa específica que você faz sempre, o tempo todo. Porque 80% do jogo é aquilo. Então, aqui nos diferenciais é que você vai colocar isso. E a concorrência ou referências de jogo que você quer seguir. Aqui tem um exemplozinho do jogo que eu estou desenvolvendo, e tem aqui o nome dele, que é um nome qualquer que eu tive ideia aqui, um resumo da história, que eu não vou ler porque tem muita coisa, mas está vendo que é uma coisa bem simples, não é uma coisa complexa, é realmente um documento de uma página só, para me ajudar ali a definir o que eu quero para o meu jogo. E também ajudar as pessoas que, por exemplo, vão jogar, entender mais ou menos a história, ver se estão interessadas ou não naquilo. Já lendo isso aqui, dá para sentir se você quer ou não jogar isso. Um outro documento que ele sugere também é o documento de 10 páginas, que tem cada um desses itens aqui. História, gameplay, fluxo de jogo, personagens e controles. Aqui você já vai definir mais coisas, né, no seu jogo, no seu documento. E depois ele sugere para fazer realmente o GDD, mas de novo, a gente não tem muito tempo, então a gente tem que fazer pouca coisa. Um documento de uma página, um documento de 10 páginas, já é excelente, já vai guiar você no seu desenvolvimento. Outra coisa importante, que é a parte do ferramental. E aí eu vou focar na parte de desenvolvimento, porque aí a gente pode passar aqui horas falando sobre arte, som e por aí vai. Muitas coisas. Mas para a parte de desenvolvimento, você pode sim fazer a sua engine, você pode ou usar uma pronta. Eu sugiro que você use uma pronta, porque, de novo, vou me repetir aqui o tempo todo, né? Não tem dinheiro, não tem tempo. Aí não está dando para ver aqui direito, mas eu acho que só a quantidade de engine só ganha, só quem ganha de quantidade de engine é a quantidade de biblioteca do JavaScript. Então, eu separei essas 5 aqui para a gente ver mais ou menos um diferencial. A primeira delas é o Unity, que é bem conhecido. Ele suporta 2D e 3D, tem uma comunidade muito grande mesmo, tem muito vídeo na internet, muitas pessoas que se ajudam em Discord, Twitter e por aí vai. As linguagens que ele suporta são C# e UnitScript, que é uma linguagem ali parecida com JavaScript. Ele também tem uma linguagem que é parecida com Python, mas eu não lembro agora o nome. Ele exporta para muitos consoles e PC, HTML e por aí vai. O pagamento dele que você vai ter que fazer, caso você venha a usar ele, é de graça até 100 mil, acho que é de dinheiro em um ano. Ou seja, se você vender 100 mil dólares, tudo bem, está de graça. Passou 101 dólares, aí 101 mil dólares, você já começa a pagar uma taxa para eles. E eles têm uma store, que é o Asset Store, que é basicamente vários plugins que você pode comprar ou pegar de graça e usar para ajudar você no seu desenvolvimento. Isso é muito importante, porque vai acelerar muita coisa. O próximo é o Unreal. Ele funciona também com 2D e 3D, apesar dele ser muito melhor para o 3D, se você quiser fazer isso. Também tem uma comunidade muito grande. Ele usa ali como linguagem o C++, e aí é realmente só o C++. Acho que você pode fazer usando plugin e usar outras linguagens, mas o principal dele é o C++. Também exporta para muitos, e você paga sempre 5% de royalty. E também tem uma story muito boa, que é o Marketplace. O Game Maker, que não está dando para ver muito bem aqui a logo, porque eu não achei outra logo, só achei essa. Ele tem suporte para 2D, mas não tem suporte muito bom para 3D. Ele tem uma comunidade relativamente boa. Ele tem essa linguagem, que é a linguagem própria deles, que eu acho que é uma linguagem também parecida um pouco com JavaScript ali. Ele exporta para alguns consoles e outras plataformas, não para tanto. O pagamento vai depender do seu tier de assinatura. Ele tem vários tiers de assinatura. Se você usar o de graça, você tem um limite de jogos, de cópias que você pode fazer do seu jogo, de venda. E também tem um marketplace para você usar. O Hips, que acho que é uma novidade, ele tem pouquíssima gente na comunidade, mas ele é uma plataforma muito boa. A plataforma que fez o Dead Cells, para quem conhece. Ele tem um suporte muito bom para 2D e 3D. Ele usa JavaScript, se eu não me engano, como linguagem.
Ele exporta também para muitos. Ele é de graça. Ele só não tem ainda uma biblioteca muito grande ainda, porque ele é relativamente novo. Acho que é 2017, se eu não me engano. E tem o Godot, que tem suporte para 2D e 3D, só que o 3D dele ainda não é 100% bom, como é dos outros, mas dá para fazer algumas coisas já. Ele está prometendo na versão 4 ter uma coisa muito boa para a parte de 3D. Ele tem uma comunidade relativamente boa, tem muito tutorial na internet, gratuito, inclusive. Ele usa o GDScript como linguagem principal, porém você pode fazer usando C# e também uma ferramenta lá que eles têm de arrastar, se você não souber programar. Mas que não é o caso da gente, né? Então não preciso nem falar. Ele exporta para poucas plataformas, pouquíssimas. Tanto que se você precisar, para alguns consoles, você vai precisar que uma empresa faça o porting para você, que é mais fácil, ou tentar aprender, mas é mais complicado. Ele é também de graça, 100% de graça. Você pode vender 1 milhão de cópias. Ele continua sendo de graça, usando ele. E ele tem uma store também um pouco limitada, mas tem uma store boazinha até. Eu vou mostrar um pouco mais sobre por que eu escolhi o Godot. Ele tem esse sistema de cenas e nós, que é o sistema que ajuda muito na hora de você fazer o seu jogo, porque tem muita coisa já pronta. E também ele é muito simples de entender. Aqui a gente está mostrando uma cena, que pelo nome aqui é a cena de título, e ele tem uma sprite, ele tem esses controles aqui, que são basicamente como se fosse o CSS dele, vamos dizer assim, para colocar margem, especificar se você quer vertical ou não, uma labelzinha aqui. E basicamente os nós, os nodes, são esses como se fossem as folhas da árvore, vamos dizer assim. E ele tem todo esse sistema de cenas que se baseia também no sistema de árvores. Aquela nó é basicamente essa tela. Então, você dá para entender bem direitinho. Isso daqui, esse sprite aqui deve ser aquilo que a gente viu antes. A label, o botão. É bem fácil de você entender justamente pela similaridade das coisas. Ele também tem aqui um inspetor, que você pode customizar algumas coisas, como, por exemplo, o texto, lá naquele nó de label. Você muda aqui, bem fácil, sem precisar mexer muito em código, de alinhar ele a centro e por aí vai fazer ele aqui como um uppercase. Tem um sistema de arquivo também muito bom, que você pode arrastar qualquer coisa do arquivo e colocar na tela, e ele já vai entender e colocar o nó específico para ele. E tem aqui essa parte de sinais, que quando você quer fazer alguma ação, quando um nó é ativado, ou pressionado, ou enfim, várias coisas aqui. Tem vários sinais que você pode usar. E aqui na parte de código, dá um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Tem, por exemplo, aqui eu estou usando essa função, onStartButton Pressed. Ele tem esse negocinho verdinho aqui, que basicamente ele está ligado a um sinal, que é o sinal de botão pressionado. E aí ele pega aqui a árvore de cenas e muda para a cena World, que é a cena que eu quero começar realmente o jogo, meu joguinho. Aqui embaixo também é a mesma coisa, o botão eu escondi no outro, mas a função ainda está aqui, que é basicamente para você fechar o seu jogo. Então, isso aqui é bem simples para você fazer uma tela mudar para outra, né? Bem tranquilo. Aqui em cima a gente tem uma função, na verdade duas funções, né? A função ready, que é como se fosse um init da vida dele, a primeira função que é inicializada, e aqui eu estou fazendo ele pegar foco no botão. Esse caminho aqui tudinho podia ser simplificado, mas eu fiz ele rapidinho. E o processamento de física, que é uma função que é chamada basicamente em todos os pixels do jogo. O tempo todo, toda vez, na verdade, pixel não, todo o frame do jogo. Que aqui eu só estou passando. Mas aqui tem um exemplo de um processamento também, e aqui de um personagem. Se você for ver aqui, um Position 2D é basicamente um nó que identifica uma posição no seu mapa. E aqui eu estou identificando a arma, colocando uma arma lá, e estou mandando ele olhar para o mouse. É basicamente uma função de você apontar um certo nó para o seu mouse, seguir o cursor. E ele faz isso aqui no process. E aí tem toda a função direitinho. E aqui também um processamento de física para mover um personagem. Eu tenho aqui uma árvore de estados e eu só defini um estado que é mover. E ele chama essa função que pega um vetor 2, que é basicamente um vetor 2D,
que é a representação de algum nó que você queira fazer, que seja 2D. E aí tem toda a parte de fazer ele andar para onde você está apertando, de acordo com o botão que você está apertando aqui. Essa parte aqui é do input, que você define lá nos processos. Então, basicamente, é isso, a parte de... você, com isso aqui, você já consegue fazer algumas coisas que eu vou mostrar mais para o final. Basicamente esses 2 códigos que eu tenho no meu personagem principal, que ele já anda e atira e consegue olhar para o mouse. E aí a gente começa a parte de prototipar mesmo. Então, tudo isso para chegar aqui na parte principal. E o que é prototipar? O que é prototipar um jogo? O protótipo ele é uma resposta para uma pergunta que você quer fazer. Ele é como se fosse uma prova de conceito. E ele precisa ser o mais simples possível. Aqui nesse exemplo do jogo Scrolls-Bringer, ele mostra como o primeiro protótipo que ele fez, ele não tem nada do que vai ter no jogo final, mas tem a mecânica base, aquilo que eu falei, o core loop. A coisa principal, ele não está usando sprite que ele vai usar no final, ele pegou um qualquer. Ele não está usando nem as sprites para o mapa, é tudo coisa que ele pegou de algum lugar, gratuitamente, para poder testar, principalmente, o foco dele, que era testar a movimentação do personagem. Então, está aqui também usando um pouco mais de animação, mas ele quer testar como é que funciona a mecânica de pular e de andar na parede, que é uma das mecânicas principais do jogo. E aí, depois de testar isso, de validar para ver se está tudo certinho, aí sim ele faz o jogo e o jogo fica isso aqui. Não é tão rápido assim, claro que demora alguns anos ou meses, mas ele tem isso aqui pronto por causa do protótipo que ele fez anteriormente. Então, o foco principal é pensar. Eu não vou gastar muito tempo fazendo arte, nem som, nem animação. Se tiver que usar um quadrado vermelho para representar o personagem, eu vou usar, porque eu quero testar uma coisa unitária, pequena, para o jogo. E aí esse teste ele pode ser feito só com você, para você ver se alguma mecânica está ok, ou você pode pedir para os seus amigos também para testarem para você. No meu caso, a minha pergunta era, como seria controlar 4 personagens ao mesmo tempo, em que eles atiram em cada uma das direções? Alguns de vocês testaram, vocês devem lembrar disso. E eu tive isso vendo essa imagem daqui. Aí eu desenvolvi um conceito para os personagens, aqui como se fosse um clérigo, que seria um médico, né? Uma feiticeira, um assassino e um soldado, um guerreiro. Que no caso aqui é uma soldada. Existe soldada? Não sei. Que estranho, né? Eu desenvolvi aqui uma coisa que vocês não precisam fazer, se vocês não quiserem, mas eu peguei, abri lá o Photoshop e queria testar mais ou menos como ficaria a posição dos personagens, como eu queria testar ali o environment e tudo mais. Mas isso aqui é opcional, era só para eu ter uma ideia ali, uma noção. É como se fosse um concept mesmo, que eu falei na parte de arte, para entender como que ficaria ali a posição dos personagens. Aqui tem o primeiro protótipo. E vocês podem ver, são quadradinhos, não são nada demais, são coisas bem simples, para eu tentar entender como é que funcionaria ali a movimentação e o tiro. E aí vem a parte que eu errei feio, que eu me empolguei, e eu não fiz um protótipo, eu fiz uma demo. E aí saiu aquilo que vocês testaram, que basicamente tinha a parte de selecionar personagem, mostrar as informações deles, eles atiram, tem um personagem ali que usa um poder especial, e nada disso é um protótipo, isso é uma demo mesmo. E isso acaba atrasando um pouco o seu desenvolvimento. Então, recebendo feedback, eu percebi de alguns de vocês que a mecânica estava até legal, divertido, mas estavam algumas coisas confusas. Aqui, uma pessoa falou que quando alguém morre, muda a formação do time e permita que atire em qualquer direção também. Porque quando um personagem morria, ficava um pouco injusto o jogo. Você tinha um a menos no seu time, então ficava difícil de você continuar, né? E percebendo isso, eu pensei, poxa, eu preciso focar no core loop. Se eu tivesse focado nisso antes, testado outras coisas, acho que eu já teria conseguido um resultado melhor. Ou seja, fale rápido. E aí, depois disso, qual os próximos passos? Fazer novas perguntas para entender o que é que você precisa, até você validar aquela ideia. E aí você começa, depois de você conseguir ter todas as perguntas respondidas, você aí começa realmente a produção do seu jogo. E foi assim que ficou a parte da melhoria, de testar só como é que funciona a movimentação e ele a personagem atirando de acordo com o mouse.
E aqui realmente já é mais um protótipo, não não tem nada final, não tem animação. Então, é isso, pessoal. Alguém tem alguma pergunta? Parabéns, Júlio. Eu fiquei com vontade de fazer um jogo já segunda-feira, começar a fazer um. Foi fantástica a apresentação. Obrigado. Tu falou aí de diferentes funções que os devs acabam pegando, das pessoas, na verdade, acabam pegando no desenvolvimento do jogo. Tu consegue fazer uma analogia? A gente faz software, jogo também é um software, mas ele é um software um pouco diferente, né? Como tu falou, às vezes ele se aproxima mais da arte. Isso. Tu consegue fazer uma analogia de alguma coisa que tu vê em desenvolvimento de jogo, função, tarefa, um papel de uma pessoa, que tu consegue ver que, pô, isso ficaria super legal no desenvolvimento de software, se a gente tivesse uma pessoa fazendo esse tipo de coisa e que poderia acelerar, sei lá, poderia ficar mais legal o desenvolvimento de software. Software é como a gente faz mesmo. Eu acho que, na verdade, a parte de software tem mais a aprender com nossa área de desenvolvimento do que o contrário, porque eles acabam tendo muito essa pressa de fazer alguns jogos e tem coisas que não estão tão bem definidas, tanto que é um pouco difícil a gente ver coisas como arquitetura na literatura de desenvolvimento de jogos, sabe? Tem muitos paralelos que a gente pode fazer. Por exemplo, aquela parte de sinais, a gente pode fazer um paralelo com observables, né? Basicamente, é o padrão parecido. Ele fica lá observando sempre que você faz aquela ação. Acho que seria mais o contrário, na verdade. Respondido? Mais alguém? Pô, parabéns aí, bem legal a apresentação, mas eu tenho uma pergunta que quero ver se é pertinente. Dale. Eu também desenvolvo jogos, eu estou nessa área hoje porque com 12 anos eu comecei a fazer joguinho, basicamente, assim que eu conheci a programação. E meu problema é que eu sempre quero fazer o negócio tudo bonitinho. Você falou agora que a galera, de vez em quando, programa e não programa bem, se foca nas outras partes. Meu problema é o contrário. Toda vez que eu pego para mexer no jogo, eu faço tudo de novo, porque isso aqui está ruim, vou começar de novo. Você tem esse problema também? Sim. Se você definir um escopo e tempo, porque eu tenho meio que um tempo para desenvolver isso aqui. Eu quero, tipo, ano que vem eu quero ter alguma coisa já pronta. Acho que isso já ajuda você a saber o que é que você quer fazer. E desenvolver aquelas partes de ter a mecânica principal pronta, aí você já sabe que o resto, se tiver tempo, a gente pode fazer qualquer outra coisa. Acho que na parte de desenvolvimento, se você não focar em algumas áreas, por exemplo, você é bom em desenvolver, fazer a mecânica. Então, procurar, por exemplo, assets já prontas, que você acha bonito, ou contratar alguém se você tiver dinheiro para isso. Eu estou disponível. Cadê? Manda o Pix. O meu Pix é julio.pix.sa@gmail.com. Mas brincadeiras à parte, no vídeo que eu deixo aqui, esse vídeo aqui, cadê? Deixa eu usar o... Esse vídeo daqui é muito bom para você, é um vídeo do GDC, que é um canal no YouTube que, na verdade, é uma palestra, né, que tem sempre sobre desenvolvimento de jogos, que eu recomendo muito. Ele fala sobre é um guia para você prototipar rápido o seu jogo. E esse outro aqui também, cadê? Acho que é esse daqui, eu não coloquei o título, mas é o vídeo do Thomas Brush lá, que ele fala justamente no vídeo dele que ele não quer focar nada na parte de som. Ele vai pegar outra pessoa ou pegar coisa pronta. Porque ele não é a parte que ele gosta de fazer. A parte que ele gosta de fazer é a parte de arte, a parte que ele mais se identifica. Ele acabou programando ali porque ele tinha que fazer. Ele aprendeu, usou o Unity, usou muitas ferramentas também. Mais ou menos é isso. Você tem que saber focar, né? Não tem jeito. Se você deixar, pode ficar lambendo o filhote para sempre. Mas um dia tem que deixar o filhote... E uma coisa que eu fiz, que eu gostei muito, foi receber o feedback de vocês. Isso me ajudou muito a entender qual o caminho que eu estou fazendo, se eu devo continuar aquilo ou não. Botando vocês para testarem, eu tive a ideia de dividir o jogo, não fazer o que eu estava fazendo antes, tentar fazer uma coisa mais simples. Acho que foi o Lata que deu a sugestão de ter personagens que andam com você, e se um deles morrer, ele fica numa mecânica de rage lá, e para ajudar a deixar a mecânica mais justa, né? Mas é tipo isso. Boa, valeu. Opa, primeira dúvida
primeira pergunta é quantos jogos você já desenvolveu? Se você consegue identificar os... Porque com certeza esse não deve ser o primeiro jogo que você fez. E dos jogos que você já desenvolveu, você deve ter um cemitério de jogos. Sim. O que você faz com eles? Você vive na sua cabeça que está ali no cemitério e você larga eles para trás? Ou de tempos em tempos você ainda tenta puxar? Segunda pergunta, na parte de arte, né, ou de artefatos que você precisa gerar para o jogo, que não está tanto na programação, eu já tinha visto, lido de alguns programadores indies que tem uma certa comunidade onde você consegue, ao invés de comprar, achar pessoas que são apaixonadas por música e querem fazer jogo, e você compra elas para elas serem, sei lá, como sócias do seu jogo, se você tem experiência com isso. E o quanto que já não existe um mercado de coisas prontas que a questão do dinheiro, né? Eu não sei fazer música, então eu preciso contratar. É realmente caro comprar música pronta no mercado? Não é muito caro, não. Inclusive, tem aqueles bundles que o Lata sempre vive colocando no nosso canal. É muito... depende do escopo do seu jogo. Se você for fazer alguma coisa 3D, talvez seja um pouco mais caro, porque realmente é um pouco mais complicado. Mas, para a área de pixel, tem muita coisa, inclusive, grátis, que você já consegue desenvolver. Aquele do Ninja é um pacote de assets muito bonito. Ele é totalmente gratuito. A licença dele comercial também é livre. Você pode usar para você, se você quiser fazer um jogo. Ele, inclusive, deixa um exemplo, se você quiser já seguir mais ou menos naquilo. Então, eu não me lembro agora o nome dele, acho que é Pixel Boy e AAA, que são dois caras que fazem jogos juntos, que são irmãos. E isso já ajuda bastante. Quando eu estava mostrando também na parte de assets lá da biblioteca do Unity, eu acho que é a melhor que tem. Tem vários mercados. É tudo em dólar, mas são valores baixos. Tipo, $12 você compra um pacote de arte. Para a música vai variar, depende do tipo de música que você quer ter. E para a parte do cemitério de jogos, a gente só tem que matar eles mesmo, porque senão esquece. Tem que ficar, às vezes, visita, né, no cemitério para lembrar. Mas aquele jogo, a primeira versão, basicamente eu já mandei para o cemitério, porque ele já vai virar outra coisa, não vai ser a mesma proposta. E eu tenho alguns filhotes que já faleceram no caminho. E alguns que eu nunca terminei também, inclusive. E a arte é a que eu mais faço. Começo o desenho, aí para. É normal. Mas é o que eu estava falando para o Fonseca. Às vezes a gente precisa abandonar. Às vezes até deixar um tempo maturando, que nem a gente faz, às vezes, com código, né? Às vezes está com um problema, aí vai dar uma caminhada, porque já faz tempo tá ali, horas no problema. Aí, no meio da madrugada, a solução vem do sonho, né? O Sandman dá a resolução do problema. Mas é isso. Muitas perguntas. Oi. Eu fiquei uma dúvida só. O que considera um jogo indie? Tipo, se tiver mais de umas pessoas de skills diferentes ainda é indie, tipo, quando que deixa de ser considerado indie? Se for o primeiro só o jogo ou não? Não sei. Essa é uma pergunta um pouco complicada, porque tem empresa, por exemplo, a Ubisoft, ela se considera uma empresa indie. Acreditem ou não. Ela pode se considerar. Ser outra coisa, né? Mas acho que, na minha visão do que é indie, é se você começou sozinho ou com um grupo. Você pode começar com um grupo. Outra coisa também que eu não falei é fazer game jams, né? Participar de game jams, para começar a fazer seus protótipos também é bom. Muitos jogos começaram de game jams. E se você tem um grupo de amigos, você pode ser considerado um grupo independente. Inclusive, se depois você conseguir investimento, você continua sendo independente. Porque você começou daquela maneira. Pelo menos é o que o mercado geralmente tem em consideração. Começou ali do zero, sozinho, sei lá, na garagem, e aí depois conseguiu lançar uma demo, alguém gostou e está bancando você. É o que acontece muito hoje em dia também. Ou tem muita gente que faz financiamento coletivo, consegue também financiar o seu jogo e continua meio que sendo independente, né? Só que agora é com a ajuda dos amiguinhos. Acho que é a última pergunta, Zé. Ou alguém mais quer fazer? Não sei, né? Opa, primeiramente, parabéns mais uma vez pela apresentação. Foi muito legal. Obrigado. Acho que a sua apresentação deve ter despertado o interesse de muita gente aqui de querer fazer um joguinho, testar alguma coisa. E até as pessoas que têm pouco conhecimento de programação, que é o meu caso. Para esses casos de pessoas que não têm tanto conhecimento de programação, tem alguma engine que você recomenda?
Tipo, alguma característica de jogo que a pessoa deveria começar? Tipo, quais o caminho inicial assim que você indica para esse tipo de perfil? Boa pergunta. Para mim, o Godot ele é o mais fácil, justamente por ter uma linguagem bem simples. É muito parecido com Python, então ele tem muita função, tem muita coisa já pronta. Ele também facilita muito na parte pelo menos na parte 2D, de você exportar fácil os assets, de ter muito tutorial também na internet, gratuito, tanto em inglês como em português também. Tem uma comunidade muito grande. Ele tem uma comunidade que é o GD Quest, que é a comunidade extraoficial, que é uma galera que escreveu uma parte da documentação do Godot, e eles têm toda uma formação do que você pode aprender, sabe, para aprender. E eu acho que é aquele negócio, eles dão vamos dizer assim, uma ideia do que você pode desenvolver primeiramente. Eles dão um tutorialzinho para fazer o primeiro joguinho, que é só um bichinho que fica fugindo de outros bichinhos. E você pontua de quantos bichinhos você conseguiu fugir. Ele ensina a fazer isso, já é o passo inicial. E acho que você pode ir nesse caminho, se você quiser desenvolver. Mas aí, se você quiser, por exemplo, alguém que já tem mais afinidade com C#, pode tentar o Unity, que também é super simples de aprender. Também tem sistemas muito bons. Tem também essa parte do asset, no mercado de assets muito grande e de plugins, que você pode ali... Claro que tem que ter cuidado, né? Juntar um monte de coisa, de repente vira um Frankenstein, ninguém entende o que está acontecendo. Mas é isso. E o canal Game Dev do Slack também. E também tem bastante faculdade, universidade, está criando um grupo de Game Dev, né? Entidade, para ganhar crédito também, tá? Tipo, aí... O itch.io também é um lugar que você pode ter para até ter ideias do que fazer, né? Eles têm bastante ideias de game jam que você pode fazer. Acho que está acontecendo uma agora, mas também pode ajudar você. Pode falar, Mari. Ah, não, era só isso mesmo. Era só isso mesmo? Então, fechou, pessoal. Obrigado. Qualquer coisa... Se quiserem testar ali o jogo depois, podem me chamar para achar bug, tá? Obrigado.